Olá, na aula de matemática de hoje, continuamos com o sistema de numeração decimal. Agora vocês verão um pouquinho que são classes e ordens dos números. Coloquei os numerais aqui do 0 ao 9, para a gente relembrar a base 10, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando a gente chega no 10, os números começam a se repetir, tá vendo? 10 é formado pelo 1 e o 0, 11 formado pelo 1 e o 1, 12 formado pelo 1 e o 2, 13 formado pelo 1 e o 3, e assim por diante. Então, todos os nossos numerais, infinitamente, vão ser compostos por esses numerais aqui, tá bom? Sempre que a gente chega no 10, 20, 30, 40, 50, tá? Por isso, base 10, né? Feita de 10 em 10. Vamos observar aqui. Já trabalhamos com os agrupamentos de 10 e é com eles que podemos formar os números usando os algarismos. Foi o que a professora acabou de falar. Atenção! Vamos observar o material dourado, tá? O material dourado é aquele materialzinho de madeira que a gente tem na escola, onde o 1 representa uma unidade, que é um cubinho. 10 representa 10 unidades ou uma dezena, 10 dezena, que é representada pela barrinha de 10. O 100 é representado, o 100 representa 100 unidades ou uma centena, que é representado pela placa de 100, tá bom? E tem também o cubão, né? Aquele cubo grande lá que é feito de 10 barras de 100, que é a barra do milhar, porque tem 1000 cubinhos lá, ou 10 barrinhas de 100. No sistema de numeração decimal, a posição do algarismo no número é muito importante. Veja como a posição do algarismo 1 nos números 1, 10 e 100 tem significados diferentes. Essa posição determina a ordem do algarismo, considerando sempre a leitura da direita para a esquerda. Quando o número é formado somente por um algarismo, há apenas a ordem das unidades, como no caso do número 1, né? Número 1, ordem das unidades. Em um número formado por dois algarismos, há duas ordens, que é a ordem das unidades, que é a primeira ordem, e a ordem das dezenas, que é a segunda ordem, como no caso do 10, né? Unidade, dezena. Ordem das unidades, ordem das dezenas. Olha, ordem das unidades, ordem das dezenas, né? Vamos colocar o 10 aqui dentro. Unidade, dezena. Então, 0 unidades, uma dezena. Exemplo, 35 é formado por 3 dezenas e 5 unidades, representando aqui com material dourado. 1, 2, 3 dezenas e 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Quando o número tem 3 algarismos, há 3 ordens. A ordem das unidades, que é a primeira ordem, a ordem das dezenas, que é a segunda ordem, e a ordem das centenas, que é a terceira ordem, como no caso do 100, né? Olha o 100. Ordem das unidades, ordem das dezenas, ordem das centenas. Exemplo, 123, formado por uma centena, 2 dezenas e 3 unidades, com material dourado. Uma placa de 100, 2 barrinhas de 10, porque 10 mais 10 é 20, 100 mais 20, mais 3 cubinhos. Essas 3 ordens formam a classe das unidades ou a primeira classe, que vocês podem observar aí no quadro. Observe o quadro de ordens que podemos formar. Então, fica assim, classe das unidades ou primeira classe. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena, tá?
Agora, vamos às atividades. Lembrando que nós acabamos de ver, né, na página anterior. 1. Complete o quadrinho com o número representado e escreva-o por extenso. Vou fazer aqui o primeiro, vocês façam os seguintes. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 barrinhas. Cada barrinha vale 10. Então, 10, 20, 30, 40. 41, 2, 3, 4, 5. Então, formamos o número 45. Agora, vamos escrever por extenso. Fica assim. 45. Façam o mesmo com esse e com esse. Quanto que vale essa barra? Quanto que vale a barrinha? E o cubinho, a unidade. Pensem aí, coloquem um número, escreva por extenso. 2. Decomponha os números em suas ordens, usando o quadro de ordem simplificado indicado abaixo. Então, temos um quadrinho aqui, de unidade, dezena e centena. Já temos um exemplo, olha, o número 17. 7 é unidade, 1 é dezena. Então, temos uma dezena e 7 unidades. Façam o mesmo com o número 46, com o 118 e com o 107. Coloque eles aqui no quadrinho e complete dessa forma. O que é dezena e o que é unidade, tá bom? 3. Escreva os números em ordem decrescente. O que é ordem decrescente? É do maior para o menor. Então, veja aí. Qual que é o maior desses números? Observem bem. Veja qual é o maior. Por exemplo, vou começar aqui. O maior de todos é o 98. Então, vou pôr o 98 aqui. Certo? Já vou fazer um xizinho que eu já usei ele. Vai analisando o resto agora. Qual que é o maior que tem aqui dos que ficaram? Até terminar, tá bom? Circule os números que têm o algarismo de segunda ordem maior do que 6. Então, vocês vão observar número por número. Primeira ordem, segunda ordem. Então, vocês vão analisar sempre o segundo número aqui ou o primeiro daqui pra cá, tá? Que for maior que 6... vocês irão circular maior que 6, tá bom? O algarismo da segunda ordem. Observe. Agora, 4. Compõe os números usando os algarismos. Então, vamos ver. 4 dezenas e 9 unidades. Como fica? 4 dezenas e 9 unidades. Formamos o número 49. Agora, observem esse aqui. 7 dezenas. Será que é só o número 7? Seria se fosse 7 unidades, né? Mas tá falando que é 7 dezenas. Então, nós colocamos o 0, formamos o 70. 70 é o mesmo que 7 dezenas. Tá bom? Pensem para fazer os outros com muito cuidadinho, com muito carinho. Depois que fizer, mande foto para a professora. Beijos!